Paz e luz a todos vocês. Paz e luz, Igreja Viva! Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, pela autoridade do nome de Jesus, eu apresento a vida deste irmão, desta irmã, que está aqui na tua casa, Pai. Veio buscar o teu nome, a tua face, o teu poder e a tua grandeza. Pai, pela autoridade do nome de Jesus, eu cubro com a cobertura espiritual apostólica a cada pessoa que está aqui, agora que vamos ler a tua palavra e penetrar nas revelações que vêm dos céus para o enriquecimento da nossa alma, o fortalecimento do nosso espírito, para nos firmar, Pai, na rocha que é Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Meu irmão, minha amada irmã, abra sua Bíblia. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, que está em 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada presbítero. E quero falar um pouquinho sobre a importância de um presbítero, de uma presbítera. A Bíblia diz: está alguém dentre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e ele ungirá com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Há muitas pessoas que não sabem que o presbítero, ele é a autoridade de Deus sobre toda a igreja. É interessante que uma pessoa de fora, quando chega para o santuário, ela é orientada a fazer a corrente, ela é orientada a buscar a Deus na corrente. Eu faço corrente até hoje. Mas quando acontece de uma pessoa que já é do santuário, ela está um pouco fraca, ou espiritualmente, ou mesmo que ela esteja doente, ou mais velha, ou com algum problema, é importante o presbítero levar a esta pessoa a ceia, levar a esta pessoa a bênção. Só o presbítero pode fazer isso, abaixo, é claro, do pastor, do profeta, da profetisa. Que Deus abençoe a cada presbítero, cada presbítera, que são aqueles que velam pelas nossas almas diante de Deus. Eles têm uma responsabilidade muito grande. 2 Crônicas, capítulo 15. Eu vou ler os primeiros versículos e depois eu quero aprofundar sobre o reinado de um homem chamado Asa, que teve um grande sucesso no seu reinado. E depois ele cometeu um erro, um pecado, que o levou ao fracasso, à derrota e à morte. Mas preste atenção. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odebe, e saiu ao encontro do rei Asa, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá. Preste bem atenção, todo Benjamim. O Senhor estará convosco, enquanto vós estiveres com ele.
Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Olha, é uma reciprocidade aqui, né? Aqui é um compromisso. O profeta vem e fala com ele: olha, Deus vai estar com você enquanto você estiver com ele. Lógico. O dia que você não quiser mais estar com Deus, Deus vai te deixar. Lógico. O princípio de Deus é a liberdade, o livre-arbítrio. Enquanto você quiser Deus, Deus está com você. Quando você não quiser mais Deus, logicamente Deus vai te deixar. E aí, o que vai ser da sua vida é problema seu. Mas o que eu quero aprofundar aqui, não é só na liberdade que Deus te dá, que Deus dá a mim. Eu quero aprofundar aqui na força da aliança, no poder da aliança. E, seguindo a leitura, diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem também que cuidasse de obedecê-lo e tê-lo como rei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, ele se deixava encontrar. Naqueles tempos não havia paz, não tinha paz, nem para aqueles que iam e nem para aqueles que vinham. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se destruíam em guerras. Porque Deus os conturbara com toda sorte de angústia. Mas sacrificai-vos, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras da profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações, as idolatrias, de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então ele tirou o que não prestava das cidades, renovou o altar de Deus, sacrificou a Deus. Versículo 9: ajuntou a todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram. Eles ofereceram de oferta de sacrifício 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram numa aliança para buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, que morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem à mulher. E juraram fidelidade, ser fiel a Deus, ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas.
Palavra de Deus, palavra da salvação. Podeis assentar. Eu estou fazendo a leitura sentado em virtude da posição da câmera que está me filmando. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero fazer uma reflexão inteligente com você. Porque eu tenho o entendimento que não adianta você vir ao santuário se você ouvir e não praticar. Não adianta você vir ao santuário se você orar e não praticar. Não adianta você vir ao santuário se você pregar e não praticar o que você prega. Eu entendo que o evangelho, irmão, ele é para ser vivido com inteligência. Olha para cá. Não significa que você não tenha erros. Você tem erros, eu tenho erros, mas a nossa fé, ela tem que ser perfeita. A nossa fé, ela tem que ser levada a sério. Eu amo realizar o trabalho que eu realizo com os jovens e adolescentes. Eu vibro com os jovens. Eu vibro com os adolescentes. Nós vamos agora no feriado de setembro, de 7 de setembro, ter um grande encontro com jovens e adolescentes de todo o Brasil. Eles agitam, eles movimentam, eles cantam, eles dançam. São novos, estão começando na fé, mas têm responsabilidade. Eles têm responsabilidade. Eles têm responsabilidade com a oração, com as coisas de Deus. Cometem muitos erros, porque todos nós erramos quando estamos começando na nossa vida. Erramos mais do que depois de velhos, depois de maduros, depois de experientes. E nós que somos pessoas mais experientes, nós temos que ter a paciência conosco mesmo e a paciência com as pessoas, para com amor ensiná-las os segredos espirituais que nos foi passado por Jesus, que nos foi passado pelos profetas. Aqui está um grande segredo. Asa era jovem. Ele assumiu o reino, tornou-se rei. Ele não sabia como ele iria governar, como ele conseguiria vencer os seus opositores, como ele conseguiria vencer os seus desafios. E ele tinha desafios, porque ele tinha um povo para olhar, ele tinha uma nação para cuidar. Então não podia faltar alimento, não podia faltar para aquele povo a subsistência daquele povo, daquelas famílias. Então ele chamou a todos na responsabilidade de fechar uma aliança com Deus. Era um tempo de muita guerra, sabe? Era um tempo de muita guerra, de muita luta, de muita briga, de muita batalha, de muita morte, de muita doença, de muito terror. E a Bíblia diz que quando Asa chamou o povo a fazer uma aliança com Deus, o povo passou a ter paz. Preste atenção. O povo passou a ter paz. Por quê? Porque
os inimigos que tiravam a paz do povo de Judá, de Benjamim e de todo aquele império que Asa governava, os inimigos que tentavam destruir aquelas pessoas, tentaram destruir o governo de Asa, que tentaram destruir o reinado de Asa, eles foram destruídos. Preste atenção, porque aqui o Espírito de Deus está falando com você que é perseguido, com você que não tem paz, com você que não tem alegria, com você que vive doente, porque a doença é um inimigo terrível. A doença é um inimigo terrível. Aqui Deus está falando com você que tem inimigos dentro de casa. A você que tem inimigos espirituais, a você que tem inimigos físicos, que querem tomar seu trabalho, tomar sua família, tomar sua esposa, tomar seu marido, e às vezes você acha que é só um homem que vai tomar sua esposa, e inimigos levantam coisas terríveis para destruir um casal, para destruir um casamento. Às vezes você acha que é só um homem ou uma mulher que pode destruir uma família, mas espíritos atormentam, atacam, espíritos invadem casas, espíritos causam brigas, espíritos causam discórdias, e a Bíblia Sagrada diz que no tempo do rei Asa não houve discórdia, não houve separação, não houve briga, não houve guerra, não houve roubo, inimigo algum saqueou a cidade, porque havia paz, e havia paz porque ele fez o que o profeta mandou. Primeiro ponto, ele fez o que o profeta mandou. Todo mundo está vendo o sucesso da obra em São Paulo. Era meu sonho. E como foi que eu consegui esta TV digital de ponta em São Paulo a um custo muito pequeno? Eu recebi a voz de um profeta. Eu recebi a palavra de um profeta. E quando eu recebi, o profeta falou para mim: agora você tem que dar uma oferta. Eu falei para o profeta: estabeleça a oferta. Eu não tinha dinheiro, eu falei para ele: olha, estabeleça a oferta, porque quem tem que estabelecer a oferta é o profeta. E eu pensei: se eu não tiver o dinheiro para dar de oferta, eu vou dar meu carro. Mas esta palavra veio do céu, porque eu entreguei hoje o meu jejum, eu estava esperando uma resposta de Deus para São Paulo, para a obra de São Paulo, que é minha vida. E quando o profeta estabeleceu a oferta que eu tinha que dar, eu estava esperando uma resposta de São Paulo. Eu não podia dar a oferta depois de receber a bênção, porque senão eu perderia a bênção. Eu não poderia dar a oferta depois de ter a resposta de São Paulo, do negócio da televisão, porque senão eu perderia a bênção. Ou seja, se Deus me der, eu dou a oferta. Se Deus me curar, eu dou a oferta. Não funciona assim. Se Deus me der a televisão, canal de televisão em São Paulo, eu vou dar a oferta. Não funciona assim. Eu tinha que correr e dar a oferta antes de ter a resposta, porque se eu tivesse a resposta primeiro, a minha oferta não teria valor, não teria fé, porque eu não precisaria de fé, eu já tive a resposta, agora eu vou lá e dou a oferta, e isso cai. Promessa sem fé é promessa perdida. Cura sem fé é cura perdida.
Resposta de Deus sem fé é resposta perdida. Eu tenho que antecipar, ofertar, sacrificar antes de ter a resposta de Deus. Corri, sacrifiquei e Deus me deu a resposta. Fomos para São Paulo sem saber como iríamos proceder, mas Deus, Ele foi conosco. A promessa de Deus foi junto conosco. Mas não só a promessa, a consolidação dessa promessa aconteceu na oferta que eu dei. Eu creio assim. Eu creio que o sacrifício, ele transforma a promessa numa realidade. Até então era promessa. Quando sacrifiquei, tornou-se realidade. Então, a obra hoje estourou em São Paulo com o sucesso da televisão, porque veio para nossas mãos um canal de televisão que pega só em São Paulo, mas é o primeiro passo para formar a rede no Brasil, para levar a palavra de Deus a todos os quadrantes desta nação através da televisão. E o povo em São Paulo vê as imagens do Monte Manaim, fica todo mundo encantado, o telefone não para de tocar. Dobrou o povo de São Paulo que foi para Manaim. Dobrou o povo de São Paulo dentro do santuário. Dobraram as ofertas no santuário de São Paulo, do mês para o outro, porque o povo está encantado com o poder do sacrifício que gera milagres, e todo mundo quer o castiçal, e o povo beija o castiçal, ama o castiçal, e o povo fica encantado com o castiçal do Espírito Santo, com a estrela de Davi, fica encantado com a espada. É impressionante, o povo de todas as partes de São Paulo vem atraídos pelas imagens que vêm do Monte Manaim, do castiçal sagrado, e eles dizem: nós não conhecíamos uma igreja tão forte. Não tem em São Paulo uma igreja forte assim. Não tem em São Paulo uma obra forte assim. Não tinha. E olha que nós já estávamos há 10 anos em São Paulo, mas nós não estávamos na televisão, só no rádio. Então, a maioria do povo de São Paulo, até hoje, não sabe que o reino dos céus está em São Paulo. A maioria, porque agora que a televisão está ganhando audiência e está envolvendo as pessoas, e é impressionante como que a audiência é grande, é violenta, é forte, e como o povo se encanta com o reino dos céus, com a revelação. Tem pessoas que nunca foram ao santuário e foram lá no Monte Manaim, sem ter ido ao santuário, encantadas com o Monte Manaim, encantadas. Eu quero um castiçal, eu quero a espada, eu quero o castiçal da segunda glória. Um homem, um empresário, ele disse: eu quero tudo, o que eu posso levar? Eu quero tudo que tem nessa obra dentro da minha casa, porque eu preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso de força espiritual, eu preciso de saúde, eu preciso de Deus. E este homem evangélico, ele já passou por várias igrejas. Ele disse: eu conheço vários apóstolos. São Paulo tem centenas ou até milhares de apóstolos. Ele falou: mas eu não conheço uma obra como essa. Eu não conheço uma força espiritual tão grande como essa. Eu nunca senti o que eu senti aqui dentro do santuário. E eu quero esta força na minha casa, esta bênção na minha casa. Ele foi ao Monte Manaim, fez aliança com Deus, voltou.
entusiasmado, contando que a casa dele é outra. Recebeu o castiçal. Uma senhora falou assim: meu filho estava desaparecido por causa das drogas, entrou para o mundo das drogas, sumiu. Eu fui ao Monte Manaim, ela tem 15 dias de santuário. Quando eu voltei, meu filho estava em casa. Que força é essa? Que poder é esse? Que grandeza é essa? E agora nós nos deparamos com a história de Asa. E eu quero que você leia na sua casa, porque o capítulo 15 de 2 Crônicas todinho conta a experiência do rei Asa nas suas conquistas. O povo prosperou, o povo enriqueceu, o povo teve paz, o povo teve saúde, porque havia uma aliança de Asa com Deus. E ele levou todo o povo a fazer esta aliança com Deus. E todo o povo fez. Quando nós lemos aqui sobre a quantidade de ofertas que foram levantadas, é porque todo o povo ofertou. E todas as pessoas das cidades fizeram aliança para ninguém ficar doente, para que todos tivessem paz. E todos tiveram paz, e todos tiveram prosperidade, e todos tiveram riquezas, saúde, alegria, vida familiar bem-sucedida. Mas quando você vira a página da Bíblia e vai para o capítulo 16, meu Deus do céu, dá vontade de parar a leitura no capítulo 15. Por quê? Porque no capítulo 16, nós lemos que Asa quebra a sua aliança com Deus. O homem, quando ele quebra a aliança dele com Deus, é muito triste. E aqui nós começamos a ver o rei Asa, ele descer o morro, ir para o fundo do abismo, ir para o buraco, porque ele quebrou a aliança com o Eterno. Dá vontade de chorar, dá vontade de perguntar: por que você fez isso? Estava indo tudo tão bem, por que você fez isso? Por que você quebrou sua aliança com Deus? Por que você não renovou sua aliança? Estava tudo indo tão bem na sua vida, na vida das pessoas da sua casa, da sua família, da sua cidade. E o texto é muito triste. E diz assim, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de ler por causa das lâmpadas daqui, mas vai. No ano 36º do reinado do rei Asa, vou prosseguir. Rei de Israel, vou começar novamente. Eu vou ter que melhorar aqui, por favor, por causa da luz. No ano 36º do reinado de Asa Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei,
E enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo... Ele foi lá, pegou as ofertas que ele tinha dado para a casa de Deus, o ouro e a prata, quebrou a aliança. Ele deixou de dar oferta para a casa de Deus, o ouro e a prata, quebrou a aliança com Deus e chamou o Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, e disse para ele: haja entre mim e ti uma aliança, como houve entre meu pai e o teu pai. E eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então ele desfez a aliança com Deus para fazer aliança com o homem. Deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra do homem. Deixou de dar o ouro e a prata para a casa de Deus e deu o ouro e a prata para o homem. É mais triste ainda, quando nós continuamos a leitura e chegamos até o versículo 9, e diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Impressionante. Deus chega e envia até Asa uma mensagem dizendo: olha, tu procedeste loucamente ao quebrar a tua aliança com o Senhor Deus. Loucamente. Que loucura, estava tudo bem. Sabe quando uma pessoa está no santuário e está tudo bem para ela? Eu sei que você conhece essa história. Eu sei que já aconteceu com alguém aqui. Com alguns aqui. Eu lembro quando eu era novo, eu devia ter 18 anos, eu tinha sido curado, estava no santuário, estava tudo bem para mim, e de repente um amigo meu me tirou de cabeça. Eu disse: meu Deus, eu estava bem no santuário, estava bem cheio de saúde, por que eu fui deixar? Mas eu só acordei quando eu me vi doente novamente. Tem pessoas que só dão valor depois que perdem. Só dão valor depois que perdem. Enquanto tem, não dão valor. Aí eu voltei para o santuário, me agarrei de novo ao santuário, a Jesus, e nunca mais deixei. Então, Asa não teve essa chance, porque ele foi perdendo o que tinha. E Deus falou com ele: eu te dei tudo, eu te dei paz, eu te dei ouro, eu te dei prata, eu te dei saúde, eu te dei paz na sua família, abençoei sua vida sentimental, abençoei o seu reinado, o seu trabalho, o trabalho do seu povo. E por que você me desprezou? Desprezou a minha aliança. Versículo 10: porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na casa do tronco. Era um profeta vidente. Profeta vidente é aquele que tem o dom de ver o que os olhos humanos não veem e o que a vassoura não varre. E o profeta falou: procedeste loucamente. O rei ficou furioso por causa da soberba do seu coração e lançou o profeta na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do meio do povo
E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E Asa caiu doente. Asa caiu doente dos pés, no ano 39º do seu reinado. Ele ficou doente, grandemente doente. Ele ficou, diz a Bíblia aqui, por extremo doente. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes consultou aos médicos. E Asa morreu e foi sepultado com seus pais quando tinha 41 anos de reinado. Ele morreu doente dos pés, porque não consultou ao Senhor Deus, mas consultou aos médicos. Não há aqui nenhuma condenação à consulta a médico. Eu vou ao médico, eu tomo vacina, eu consulto. Só que o problema de Asa não era uma doença para médicos, para remédios. Era uma doença espiritual. Quando você tem uma gripe, você vai ao médico e ele passa um remédio para a gripe. Mas quando você tem uma doença que o médico não consegue curar, aí é só Deus. Mas quando você tem uma doença que o médico nem sabe o que é, porque é espiritual, e nós achamos que doença é causada só por macumba. É um grande erro nosso. Um grande erro nosso. Um grande erro nosso. Nós achamos que doença é causada só por macumba, por feitiço, por inveja. É um grande erro nosso pensar assim. Asa também pensava assim, que aquela doença era uma doença para médicos. Ele achava que não era macumba, ele achava que não era feitiço, não era inveja, que aquela doença era uma doença que os médicos poderiam tratar. Eu não sei se você está me entendendo, tem gente aqui que não sabe disso. Tem pessoas que tudo para elas é macumba, ou é feitiço, ou é inveja. Mas tem doença, irmão, que é causada pela quebra da aliança com Deus. Tem doença, tem sofrimento, tem derrota, tem fracasso, que são causados porque você quebra a sua aliança com Deus, você quebra seu elo que te sustenta de pé, você quebra a sua aliança com o Eterno e você cai. Eu conheço pastores que caíram porque quebraram a aliança com Deus. Bispos que caíram porque quebraram a aliança com Deus. Apóstolos que caíram porque quebraram a aliança com Deus. Antes de começar a obra, nós ficamos 20 anos com um trabalho forte de cruzada. E um dia eu estava na Capela da Bênção da Pampulha. Nós estávamos num período, ainda esses primeiros 20 anos, começou em 81, até 91, até 2001, melhor dizendo, até 2001 foi cruzada, foi preparação. Foram os anos que Jacó chamou Jacó.
Depois de 20 anos, Jacó passou a chamar Israel. Depois de 20 anos, foi que a obra assumiu essa força de igreja forte. E no período da preparação, eu me lembro que um anjo entrou dentro do santuário e me contou toda a história da obra antes de mim, e me falou o que iria acontecer, me falou sobre a trajetória da obra, onde eu não poderia errar, onde eu não poderia cair, onde eu não poderia fracassar. Depois ele me entregou um livro, e esse livro estava escrito na capa: o Evangelho do Reino dos Céus. Eu não sabia que era um anjo. Eu não sabia que era um anjo, porque ele veio como um homem normal. Eu peguei o Evangelho, aquele livro que ele me deu, pedi que guardasse na minha sala, no meu consultório, dentro da igreja, dentro do santuário. E a diaconisa guardou, trancou, pessoa de minha confiança. E aquele livro nunca mais foi encontrado. Nunca mais. E quando eu percebi que não era um homem, que era um anjo, eu saí correndo pelo santuário, pelo interior do santuário, tinha terminado a concentração, fui lá na porta para achar o homem, e ele tinha desaparecido. Isso aconteceu em 1983. Há muitos que perderam o que conquistaram dentro do santuário, porque quebraram a aliança com Deus. Asa morreu, perdeu a saúde, perdeu o reinado, quando ele perdeu a aliança com Deus. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre as minhas ovelhas, e eu estou orientando todas as ovelhas, todas as pessoas, novas e velhas, as que estão vindo hoje a primeira vez e aquelas que já estão há 40 anos na obra, a fazerem a sua aliança, a renovarem a sua aliança. Você que não foi ao Monte Manaim, não fica sem aliança com Deus, não. Muitas pessoas este mês estão recebendo o castiçal, muitas pessoas estão recebendo a espada, muitas. Mesmo assim, não fique sem fechar a sua aliança com Deus, não. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que mostre a você que nada substitui a aliança com o Eterno. Tem pessoas que acham que se orar de madrugada não precisa da ceia. Se orar de madrugada não precisa de estar na casa do Pai. E acabam se iludindo porque a oração da madrugada é muito forte para trazer a pessoa para a casa do Pai. Se fosse para ficar em casa, não precisava Jesus ter inaugurado a igreja. Foi Jesus quem inaugurou e disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Você está dentro do reino dos céus. Eu levanto o meu castiçal e oro agora em seu favor. Pense na sua casa, pense na sua vida, pense na importância desta aliança que você vai fazer com Deus no dia 12, domingo. Nós vamos fechar dia 10, sexta-feira, para quem é de sexta-feira, e domingo para quem é de domingo.
Cada pessoa vai subir no altar, vai receber um banho de luz do castiçal e fechar com o profeta de Deus a aliança. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu levanto o castiçal dos 7 espíritos, Pai, na direção desta irmã, deste irmão, e peço que o mistério da aliança do Senhor seja revelado a Ti, Pai. A aliança que Noé viu nos céus, a aliança que foi fechada por Noé para que nunca mais tivesse maldição na casa dele e na família dele. A aliança que me sustenta de pé, a aliança que é a nossa força, a força do castiçal dos 7 espíritos do Senhor. A aliança que o rei Asa, enquanto manteve a aliança, ninguém o derrubou, nada o derrubou. Mas quando ele quebrou a aliança, ele não conseguiu ficar de pé, porque os seus pés adoeceram. Meu Deus, há muita gente aqui que tem sido ameaçada, perseguida. Há muitos inimigos que querem derrubar esta mulher, este homem, este jovem, esta jovem, este adolescente, esta criança. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos também, meu Pai, que quem nos sustenta de pé na hora H, na hora do perigo, na hora em que o inimigo vem para nos destruir, é o Senhor. E o Senhor nos sustenta de pé por causa da aliança. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha se mover e cada pessoa venha obedecer a voz deste apóstolo, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, e fechar a aliança com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se coloquem de pé, e eu quero passar a palavra para o profeta, a profetisa. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu quero que a irmã, que o irmão, que cada pessoa que não foi ao Monte Manaim, receba a inclusão, receba o envelope, faça o seu voto da sua oferta, da sua aliança com Deus. Sabe por quê? Porque amanhã, quando vier o ataque, quando o inimigo se levantar, o inimigo vai cair e você permanecerá de pé, sustentado pela aliança do Eterno, do Deus forte, todo-poderoso, El Shaddai. Não diga que eu não te avisei. Obedecer é melhor do que sofrer. Paz e luz a todos vocês.